Boa noite, professora Laura Tinoco Farias. Boa noite, professor Ebert. Bom, vamos lá. Em relação à minha microaula, meu plano de aula ele é centrado na literatura. Eu tinha duas opções lá, né? O ensino da língua portuguesa ou literatura. Eu preferi literatura. Vai ser aplicado no primeiro ano do ensino médio, fazendo ênfase à escola onde eu estou trabalhando, né? No estado seletivado, estou lá no povoado Boa Vista do Procópio, estou dando aula para duas turmas lá de língua portuguesa, turma 100 e turma 101, mas meu plano de aula vai ser centrado apenas na turma 100. Bom, vamos lá, em relação à literatura, para não perder tempo. Já fiz um checklist aqui no quadro, não sei se dá para ver direito. E também eu tive que gravar também na frontal, porque eu cheguei agora há pouco do povoado e não tem ninguém que pode segurar para mim o celular. Então, por isso eu estou gravando na horizontal, como é pedido, lá no enunciado da atividade, mas eu estou fazendo de modo frontal, porque não tem ninguém que pode segurar para mim. Bom, em relação à literatura brasileira, ela se inicia de fato com os jesuítas, com o quinhentismo, como está estipulado bem aqui, o quinhentismo. O quinhentismo é um movimento que não é considerado de cunho brasileiro, porque ele foi descrito por portugueses, relatos de portugueses, que é dividido em duas literaturas. A gente tem a literatura informativa, a literatura de catequese. A literatura informativa, o que ela visava? A literatura informativa do quinhentismo, ela narrava, ela pregava os aspectos, as características dos nativos e não só dos nativos, mas também da nova terra. Ela fazia uso de adjetivos exacerbados com o objetivo de povoar a terra recém-descoberta. E em relação à literatura de catequese, a literatura de catequese que era empregada pelos jesuítas usava uma linguagem didática e ela tinha como finalidade principal catequizar os índios. Como assim, Mateus? Tinha como objetivo convencer os índios, não só os índios, de forma posterior e também os outros habitantes, a aderir ao catolicismo. O Brasil até hoje ainda é um país de maioria católica. Então, em relação ao quinhentismo, ele iniciou em 1500 e foi até 1601, e aí a gente teve o início de fato da primeira corrente literária brasileira chamada Barroco. Então, bem-vinda o quinhentismo. Em relação ao Barroco, o Barroco nada mais é do que a junção fé e o homem no centro do mundo. Tem essa dualidade, o homem no centro do mundo e Deus no centro do mundo. De um lado tem a Igreja Católica defendendo a teologia e Deus no centro do mundo, e do outro lado a gente tem através da Reforma Protestante, liderado por Martinho Lutero, não só ele, mas também graças também ao movimento do Renascimento, que era um movimento político forte, não só político, mas artístico também. Tivemos aí a outra, digamos assim, o outro lado do Barroco, que pregava o homem no centro do mundo, ou seja, a racionalidade. Mas o Barroco ele era uma arte subjetiva e ele tinha como ênfase principal, como point principal, a religiosidade. Fazia uso também de adjetivos exacerbados e era subjetiva. Todas essas artes, todas essas correntes, as duas correntes que eu citei, elas fazem parte do período colonial. Que é isso, professor? Que é isso, Matheus? Elas estão ainda antes do período independência e pós-independência, que ocorreu em 1822, quando Dom Pedro I gritou às margens do Rio Ipiranga: independência ou morte. O Brasil deixou de ser anexado a Portugal e se tornou independente, ou seja, autônomo. Posterior a isso, a gente ainda tem o acadismo, que ainda faz parte ainda do período colonial. Ele pregava o quê? O acadismo, ele era racional, ele pregava a racionalidade do indivíduo, o que difere ele do barroco, mas ele valorizava o quê? Ele valorizava os costumes rurais, o trabalho no campo, ou seja, o bucolismo. Ele deu ênfase ali na cidade que era chamada de Vila Nova, hoje chamada de Ouro Preto, com a descoberta do ouro. Basicamente isso, visava o bucolismo, como eu explicitei, principalmente também com a descoberta do ouro, tendo como ênfase o estado de Minas Gerais. Isso. Aí a gente encerra o período colonial. Agora a gente tem as correntes do período pós-colonial. O que é isso? É o período pós-independência, que ocorreu de 1822 para cá. O primeiro é o romantismo. O que é o romantismo? O romantismo é uma corrente literária que a gente pode até citar o representante José de Alencar, que pregava o quê? Ela usava a linguagem subjetiva, centrava no indivíduo e ela fazia uso do sentimento, da parte sentimental. É dividido em três etapas. A gente tem a primeira fase aí, que faz uso de quê? Como o Brasil ele deixou de ser
anexado a Portugal e foi independente, a primeira fase do romantismo faz ênfase ao patriotismo, aos aspectos da nação. A segunda parte do romantismo, ou seja, a segunda fase do romantismo, faz ênfase a 3 aspectos. Quais são eles? Escravidão, amor impossível, mesmo que a gente pode chamar de amor platônico, e morte. Já a terceira fase do romantismo faz ênfase aos problemas sociais, sempre usando uma linguagem subjetiva e também fazendo uso de adjetivos exacerbados. Depois, claro, do romantismo, a gente tem uma outra corrente literária, a segunda pós-colônia, que é o realismo, principal defensor da corrente, Machado de Assis, uma obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que vai narrar Memórias Póstumas de Brás Cubas? A história de um homem que morreu e ele vai narrar a história dele. Lá morto, ele vai narrar como foi os romances, como foram os acontecimentos que adviram até sua morte. Em relação ao romantismo, ao realismo, ele usava uma linguagem, ele pregava a racionalidade, uma linguagem racional, mas também fazendo uso de uma escrita formal. Aí depois dele a gente tem, tá aqui no quadro também, o naturalismo. O naturalismo, ele também fazia uso de uma linguagem, pregava racionalidade, mas a linguagem diferia do realismo, porque o realismo, Machado de Assis, usava a linguagem formal, a linguagem correta, digamos assim. E o naturalismo não. O naturalismo, ele também pregava a objetividade, a racionalidade, mas ele fazia uso de uma linguagem coloquial, ou seja, a linguagem empregada no cotidiano, ou seja, no dia a dia das pessoas. Depois temos o simbolismo. O simbolismo, ele fazia uso de quê? Ele fazia uso de uma linguagem subjetiva também, igual o romantismo, mas o que difere o realismo, o simbolismo do romantismo? O simbolismo, ele fazia, como eu falei para vocês, também o uso de uma linguagem subjetiva, mas, além de fazer uso da linguagem subjetiva, ele fazia uso da literação e da assonância. O que é isso? São repetições através do uso da musicalidade, ok? Depois disso, a gente tem ainda tem o parnasianismo. O parnasianismo também, ele pregava, né, claro, né, uma linguagem, ele pregava a objetividade, igual como eu já citei, o realismo, igual o acadismo, só que o acadismo lembra, né, bucolismo, valorização do campo, realismo, linguagem formal, não era linguagem coloquial, divergente coloquial, e já em relação ao parnasianismo, ele se preocupava com a estética, com a estrutura da palavra, ele fazia ênfase nisso. Depois disso, a gente tem o pré-modernismo. O pré-modernismo, ele não é considerado uma corrente literária. Por quê? Porque ele fazia uso das características de outras correntes literárias que já existiam. Ele fazia uso de características do romantismo em relação à subjetividade, fazia uso de características em relação ao realismo, da objetividade, também, claro, né, do parnasianismo, valorizando a estética, mas ele valorizava e citava os aspectos sociais. Ele visava praticamente isso. E por isso que ele foi muito importante, porque depois deu ênfase ao modernismo. Vou já explicitar o que era o modernismo. Um autor que fazia parte do modernismo, como eu coloquei aqui em cima, Euclides da Cunha, com os livros Sertões. E depois vem, claro, a última corrente, digamos assim, a mais autêntica brasileira, né? Que vigora até hoje, que é o modernismo. O que era o modernismo? O modernismo era uma corrente, modernismo era uma corrente, claro, né, que citava os problemas sociais, os problemas da nação, mas além, claro, né, de citar os problemas da nação, os aspectos sociais, a dificuldade do dia a dia das pessoas, dos moradores, os artistas faziam uso, né, da arte para citar isso, não só da arte, mas também da escrita. Ele também, ele foi a primeira corrente que deu uma liberdade estética para as obras. Ele rompeu com as outras correntes, com o tradicionalismo, e ele fazia menção a isso, a liberdade estética. Um representante, a gente pode citar Clarice Lispector, Jorge Amado, também temos aí o Graciliano Ramos, e por aí vai. Basicamente é isso. Em relação a um defensor, também um autor também em relação ao naturalismo que eu não citei. Nós temos aqui Cortiço, né, de Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo com o naturalismo. Simbolismo, principal representante, quando vem a cabeça simbolismo, Cruz e Souza.
E é isso. Basicamente, em relação à literatura brasileira, a gente tem isso, essas correntezinhas, as correntes em relação ao período colonial, que eu citei aqui, que são 3, período colonial, quinhentismo, que não é uma corrente literária brasileira. Depois disso, a gente tem o Barroco, que é a primeira corrente literária brasileira, que permeou no século XVI, ela teve início no século XVII, ela teve início na Europa no século XVIII e vigorou até o século... Ela teve início na Europa no século XVI, chegou no Brasil no século XVII e vigorou até o século XVIII. Depois disso, a gente tem o acadismo, que vai fazer ênfase no bucolismo, a gente tem o Barroco, dualidade de fé e o homem no centro do mundo, e as outras correntes pós-colônia. Basicamente é isso, tá feito o resumo, a aula é essa.